dia de muita satisfação para todos nós. A todos os colegas, as colegas presentes, peço que retornem à sala de aula, tela aberta, por gentileza, que é o único meio que podemos olhar para o rosto de um, o olhar de outro, essa modalidade que se faz possível nessa dimensão. Querida professora Mirela Ziliotto, é com imensa satisfação que a recebemos aqui no nosso mestrado em Direito Processual e Cidadania da Universidade Paranaense, a nossa Unipar. A honra imensa de contar com a sua participação nesta nossa terceira oficina de pesquisa, atividades que são regulares do programa de mestrado, e renovando, minha cara, o prazer de poder encontrá-la, ainda que aqui por esse nosso remoto. Agradeço desde já a Laís Silva Zamiani, amada, querida aluna da turma do mestrado anterior a esta nova modalidade do curso, né, Laís? Então, a satisfação, os meus agradecimentos, Laís, que é mestre em Direito Processual e Cidadania pela nossa universidade. Retomamos aqui com a presença de todos, e enquanto os demais vão retornando do cafezinho, quero, então, apresentar a professora Mirela. Professora Mirela é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é professora de graduação, de pós-graduação, que se dedica extraordinariamente a esta nova e grandiosa oportunidade de revisão conceitual do que o compliance vem trazendo para todos nós no ambiente internacional e chegando, né, nos nossos ambientes jurídicos nacionais para ficar. Professora Mirela é autora de obras, de artigos e pesquisadora no tema, fazendo uma leitura de teoria e prática de uma maneira extraordinária. E, como advogada, responde no nobre escritório de advocacia, que ela integra, um departamento inteiro de compliance para a área pública. Mas, bem por isso, convidamos a professora Mirela para trazer esta proposta temática de dizer compliance, semelhanças e diferenças entre o público e o privado, se é que semelhanças existem e se existem, quais são ou se são tão distintas como virão. A nossa debatedora, Laís, tem paixão, professora Mirela, pelo tema, tem uma pós tangenciando o ambiente do compliance, e os nossos mestrandos e as nossas mestrandas. E destaco, cara professora, que a oficina de trabalho hoje, ela já é uma oficina de trabalho com, então, a parte introdutória da disciplina que o professor Horácio e eu dividimos com muita honra no nosso mestrado. A nossa disciplina tem o título técnico, e assim o é, Negócio Jurídico Processual e Compliance. Sem mais delongas, para ouvi-la, minha professora, e tentamos seguir aí uma dimensão temporal, uns 45 minutos, como desejar, para a sua exposição, e depois voltaremos para os debates, 15 minutos para a Laís e outros 15 minutos para a nossa sala de aula, oficina de trabalho. Muito bem-vinda, com a palavra, cara professora Mirela. Querida professora Jussara, professor Horácio, querida Laís, demais presentes aqui nessa nossa reunião online. Eu agradeço imensamente o convite, né? Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, especialmente para falar de um tema que é tão caro para mim, né? Nós atuamos diariamente com esse tema aqui no escritório. Eu estudo, foi minha linha de pesquisa durante vários anos, né? Agora eu tenho me direcionado um pouco mais para a parte de inovação, para tecnologia nas contratações públicas, mas certamente o compliance, ele não sai do meu coração, é a minha paixão, e é a construção teórica do compliance, ela é importantíssima para que eu pudesse seguir, né, em novas linhas
em novas linhas de pesquisa. Então, eu estou muito feliz com a minha participação aqui, agradeço mais uma vez o convite, e certamente com a esperança aí de que no próximo ano, nas próximas oficinas, a gente possa fazer esse encontro presencial, né? Nada como o calor humano, especialmente falando aqui da minha terra, de Curitiba, que está super frio, né? Eu estou com um casacão aqui, eu sei que vocês não sofrem tanto quanto nós, mas vamos lá, sem mais delongas, né, deixando aqui já de plano meu agradecimento, eu vou começar a compartilhar com vocês. Eu fiz uma breve apresentação para falar sobre o tema, né, das semelhanças entre o compliance público e o privado. O compliance, eu não consigo compartilhar aqui, acho que eu tenho que virar host, professora. Mas se não der, também não tem problema. Eu posso ir falando com o pessoal sem compartilhar. Agora acho que vai dar, vamos ver. Vai dar? Vamos ver. A rigor, conseguimos compartilhar sem maiores problemas. Que engraçado. Ontem ainda eu participei pelo Meet e deu tudo certo. Deixa eu ver aqui. Fique tranquila, minha prof, porque esse é o nosso caminho para essa sala de aula virtual. Sim, vamos ver aqui se vai dar certo. Enquanto isto, meus queridos, o prof vai dizendo aquele recadinho nosso, mantenham-se atentos. Semana que vem, o professor Horácio e eu já estaremos mandando a programação completa para as nossas aulas, mandaremos o material inicial para a leitura prévia e debates. Nesta hora, agradeço imensamente o professor José Miguel Garcia Medina, que continua em sala de aula conosco, esse apoio fantástico. E quanto à professora Mirella, vamos aguardar para que ela retorne, e talvez por um outro caminho, para poder passar os slides que ela deseja compartilhar conosco. A sala de aula virtual é um encanto, e também, de vez em quando, tem aquela hora que a gente diz, na sala de aula presencial, prof, acabou a energia, assim, olha, continua a aula no escuro mesmo, né? Então, entre o presencial e o remoto, a sala de aula continua sendo esse encanto, e com essa hora de como é que eu faço agora? Imaginem vocês, há 2 anos e meio, quando alguém diz, professora Jussara, a senhora tem que dar aula pelo remoto. Eu disse para o Celcinho, não dou conta. E aqui estamos, professora Mirella retornando, e se conseguir passar os slides... Acho que agora deu certo, né? Todos veem os slides. Deixe-me ver. Deu certo, minha professora. Todos os caminhos dão certo nas suas mãos. Com a palavra, professora Mirella. Muito obrigada, professora Jussara. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou com uma tela aqui só hoje, então, com a apresentação, eu não consigo vê-los, né, nesse momento. Então, caso alguém queira fazer alguma pergunta no decorrer da minha explanação, pode ficar bastante à vontade, tá? Vocês vão perceber que eu sou bastante informal e eu procuro essa proximidade com os alunos e com os ouvintes, porque eu acho que já é um tema complexo, né? Se eu ficar aqui tornando a exposição ainda mais formal, ainda mais complexa, fica mais difícil de compreender. Então, caso alguém queira, né, caso eu esteja durante o raciocínio, eu vou encerrar, vou concluir o raciocínio, mas aí eu posso abrir a palavra, ou, né, dependendo da situação, a gente deixa ao final para os debates com as dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns pontos de discussão aqui, porque eu não tenho como apresentar para vocês as diferenças, as semelhanças, sem tratar do que é e por que surgiu o compliance, né? Tanto para as organizações privadas e agora muito fortemente no âmbito da administração pública, né? Então, num primeiro momento, eu trouxe a cultura da corrupção para a gente discutir, né, a ideia comportamental da corrupção, para, num segundo momento, trazer o conceito e os fundamentos e os desafios, né, que hoje o compliance enfrenta,
tanto no âmbito privado quanto no poder público, até para a gente entender efetivamente se é algo tão distinto assim para os dois setores, ou se não a gente consegue aproveitar a ideia do compliance para ambas as esferas. E, ao final, de fato, trazer as diferenças, mas mais importante do que trazer as diferenças entre a aplicação, né, de sistemas de compliance, integridade no poder público e na esfera privada, falar dos benefícios que ele traz, que eu acho que é o ponto mais importante e é para aquilo que serve efetivamente o compliance. E eu sou absolutamente pragmática quando eu estudo teoria. Né, eu acho que a gente precisa aplicar na prática aquilo que a gente estuda. Então, parabéns por essa oficina, né? Porque as oficinas, elas demonstram de fato, elas buscam de fato a aplicação prática dos conceitos teóricos, né? Então, aqui vocês vão perceber muito na minha fala exemplos de situações concretas, né, que demonstram todos os conceitos que a gente vai avaliar hoje. Então, em relação à corrupção, a cultura de corrupção no Brasil, a gente sabe que, historicamente, o nosso Estado corrompe, mas ele também é corrompido. Né? Isso não é algo recente, como eu disse, historicamente. Né? É uma herança do Brasil colônia, né, em que nós herdamos relações de cunho patrimonialista, é uma herança do Brasil império, né, em que iniciou-se ali um favorecimento muito grande da nobreza. Né? Até eu costumo brincar que nessa época foi que surgiu aquele ditado, aquele ditado popular: quem furta pouco é ladrão, quem furta mais é barão, quem furta mais e esconde vai de barão a visconde. Então, que representa, de fato, a realidade desses favorecimentos da nobreza. E toda essa repetição de comportamento, né? E vejam aqui que eu sempre falo comportamento, cultura, toda essa repetição de comportamento, ela entabulou na nossa sociedade aquilo que a gente chama do jeitinho brasileiro. Né, que nada mais são do que esses comportamentos repetitivos que buscam driblar o nosso sistema. Né? Um exemplo que eu trago, que é muito comum e corriqueiro, e que desde criança, né, a gente aprende, eu, pelo menos, infelizmente, aprendi quando criança, hoje já sei que não é correto, mas é algo que está enraizado na nossa sociedade, é quando a gente está lá indo para uma viagem, né, com os nossos familiares, enfim, e aí a gente escuta o nosso pai ou a nossa mãe ou o motorista no carro dizendo: puxa vida, vou avisar o motorista que está vindo em sentido contrário, que tem um agente público com radar móvel. Então, é aquela situação, né, em que nós estamos lá, o motorista está dirigindo numa rodovia, e aí ele identifica que tem um policial ali com um radar móvel, e aí ele identifica outros motoristas vindo no sentido contrário que podem estar ali transitando numa velocidade superior àquela que a via permite. E aí dá aquele sinal de luz avisando: olha, tem policial na pista, tem radar na pista, diminua. Mas por que isso ocorre? Justamente porque a nossa cultura do jeitinho, de driblar o sistema de alguma forma, ela decorre de um ambiente de desconfiança, no ambiente do porquê que a gente faz isso. A gente compreende que quando a gente tem lá uma situação concreta em que, de fato, o policial ele tem legitimidade para atuar daquela forma, ele deixa de atuar, né? Ou a gente entende que ele poderia deixar de atuar daquela forma por interesses próprios, ou seja, com eventual parada desse motorista num próximo posto policial para indicar para ocorrência de eventual suborno, eventual extorsão, enfim, algum ato de corrupção que possa ocorrer. Então, a desconfiança de que isso possa ocorrer faz com que, desde pequenos, nós, né, aprendemos que há uma hipótese para driblar o sistema. Então, aqui, eu costumo falar desse exemplo porque ele deixa muito clara a ideia da desconfiança, que vai, inclusive, respingar na própria legitimidade de atuação do Estado, né? E aí, ambientes de desconfiança, eles aumentam a corrupção, eles aumentam o ilícito, eles aumentam a fraude, e eles permitem, né, ambientes em que há desconfiança, eles permitem essa cultura, essa perpetuação da cultura do jeitinho brasileiro. E aqui eu gosto de trazer, então, alguns conceitos de corrupção que vão nos levar do porquê da existência do compliance, né? Primeiro, corrupção ela não tem um conceito fechado.
tá? Eu gosto de trabalhar com esses conceitos aqui, porque eles são conceitos que estão diretamente relacionados com comportamento, com condutas, que é justamente aquilo que o compliance vem para transformar, tá? Então, o primeiro deles que eu trago é do Bob, do Mateucci, do Pasquino, no sentido de que corrupção seria uma forma de exercer influência ilícita, ilegal e ilegítima. Então, vejam, é uma forma de exercer influência. Exercer influência, eu tenho um comportamento, uma conduta de influenciar alguém. Né? Da mesma forma, Nicole Parisi afirma que é um fenômeno social desviante. Então, da mesma forma, né, um comportamento social que desvia, que busca driblar o nosso sistema. O conceito que eu tenho maior carinho e apreço, né, que foi inclusive aí o fundamento teórico da minha dissertação de mestrado, que foi o Amartya Sen, porque ele determina de forma expressa, ele traz a palavra comportamento, né? Então, ele trata especificamente que corrupção seria um comportamento que envolve a violação de regras estabelecidas, então aquela ideia do driblar o sistema, em prol do autointeresse e para o ganho pessoal. E aí aqui, obviamente, não necessariamente em prol do autointeresse vai ser a obtenção de uma propina, pode ser indiretamente. Então, por isso que eu gosto desse conceito, porque ele é amplo, né? E ele envolve justamente um comportamento vicioso, né? O Amartya Sen, ele fala do círculo vicioso da corrupção. E aí, já dando um spoiler, né, do porquê do compliance, né, nós interpretamos a nossa metodologia e a interpretação que nós fazemos aqui do compliance é que ele é um instrumento de transformação desse círculo vicioso da corrupção para um círculo virtuoso da integridade, né? Então, o último conceito que eu trago para vocês é o conceito da transparência internacional, que diz que corrupção é o abuso de poder para obtenção de ganhos privados. Então, mais uma vez, a gente tem um conceito aqui de uma conduta, né? De uma conduta ilícita, ilegal, ilegítima, que busca aí o auto-interesse, né? Que busca benefícios em prol do auto-interesse. E aí, quando eu falo de corrupção, além dos conceitos, né, com a ideia de trazer a corrupção como um comportamento, né, a cultura da corrupção, por isso o meu tópico inicial foi sobre cultura da corrupção, eu gosto de trazer dados, né, especialmente porque muito dinheiro é desviado, né, e a gente vê algumas condutas, elas não têm reflexo monetário, né, de perda, mas elas têm reflexo, por exemplo, de uma falta reflexo direto, né, monetário, mas elas têm reflexo numa falta de uma execução de um serviço público ou de um fornecimento de um serviço público aos usuários, né? Mas aqui eu trago números porque eles são realmente expressivos e é quando a gente percebe, né, que de fato a corrupção ela está enraizada e não é só no Brasil, né? Aqui eu trouxe números que são números mundiais, são números globais, né? Então, de acordo com a ONU, mais de 3 trilhões de dólares são desviados anualmente em corrupção. Isso equivale a 5% do PIB global, ou seja, é muito dinheiro desviado em corrupção. Além disso, né, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas, né, disse que, a partir de um estudo, de que nos serviços de saúde de países desenvolvidos, vejam, a gente está falando de países desenvolvidos aqui, a fraude e o abuso custam entre 12 e 23 bilhões de dólares por ano, ou seja, é um valor bastante expressivo que é desviado, né, por atos de corrupção. Ainda, de acordo com a Transparência Internacional, 25% do valor investido em saúde é desviado. E esse estudo da Transparência Internacional ele foi posterior à pandemia. Tá? Então, ele foi publicado posterior à pandemia, não, né? Porque nós ainda estamos vivendo a pandemia, mas foi posterior à baixa, né, dos casos durante o ano passado. Ainda, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, mais um número que é bastante grande, que é em relação ao custo da atividade econômica, que ela é acrescida em até 10% em razão de práticas corruptas. Quando a gente fala em termos de contratações públicas, que é o meu tema de paixão, e é onde o foco do compliance está para mim, os números também são bastante alarmantes, né? Quando a gente pensa em custo extra da corrupção dos contratos, de acordo com a OCDE, isso pode chegar a 50% do valor do contrato, ou seja, é muito grande. Né? Um estudo realizado pelo economista Cláudio Freytag, em 2017,
de algumas obras de infraestrutura que foram avaliadas, avaliou-se que elas tiveram um sobrepreço, né, que equivale a uma média anual de mais de 6 bilhões e meio de reais, ou seja, é muito dinheiro desviado, né? E, por fim, no relatório Fiscobras, que eu trouxe para vocês, de 77 obras analisadas, 76% tiveram irregularidades graves, né? E aqui eu gosto de tratar, porque não necessariamente ele vai se concretizar como desvio de dinheiro imediato, né? Pode ser quando tiver sobrepreço ou superfaturamento, mas não só, né? Aqui eu tenho impactos, por exemplo, direcionamento de licitação, ou seja, eu vou escolher uma empresa a ser contratada. Não necessariamente eu vou ter um prejuízo ao erário, né, no sentido do custo do contrato, mas eu vou ter um prejuízo à isonomia, ao processo licitatório, e é um ato de corrupção que não pode existir, né? Eu tenho que garantir condições de competição igualitárias entre todos aqueles que querem competir no meu processo licitatório. E da mesma forma, a qualidade da obra contratada. Não necessariamente eu vou ter um custo monetário, né, um gasto ou algum prejuízo ao erário imediato, mas eu posso ter uma qualidade reduzida da obra contratada. E aí, obviamente, né, indiretamente, eu vou ter prejuízo ao erário nesse caso. Mas tudo bem. Então, por que falar de compliance? Né? Eu falei para vocês que corrupção envolve cultura, envolve comportamento e muito dinheiro desviado. Então, como fazer para tentar, de alguma forma, incluir mecanismos, implementar instrumentos dentro do nosso sistema que possam permitir uma transformação dessa cultura? Um deles, né, que aqui é o objeto da nossa análise, é justamente a implementação de sistema de integridade e compliance. E aí isso se aplica tanto para a esfera privada quanto para a esfera pública, né? Porque a gente, falando de cultura, a gente não consegue falar só de uma cultura do Estado ou só uma cultura do setor privado, né? A cultura é a cultura da corrupção, ou seja, o Estado corrompe, o Estado é corrompido. Então, a gente precisa neutralizar a corrupção, ou ao menos diminuir a corrupção, mitigar a corrupção, né, de alguma forma, e aí a gente pode trabalhar com mecanismos de aculturamento, né, ou seja, mecanismos que vêm para permitir essa alteração, né, daquele círculo vicioso da corrupção para o círculo virtuoso da integridade. E como fazer isso, né? Bom, quando a gente pensa em sistema de integridade e compliance, a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça é gerenciamento de risco, né? Quando a gente pensa em uma cultura de prevenção, né? Quando a gente sabe quais são os nossos problemas, a gente consegue identificar soluções para esses problemas, né? É muito difícil a gente chegar com uma solução pronta se a gente não sabe nem o que a gente precisa tratar, né? Então, o gerenciamento de riscos, ele é muito importante, né? E isso é anterior ao compliance, né? O gerenciamento de riscos é uma das ferramentas do sistema de integridade e compliance, mas ele precisa, né? Ele precisa ser adotado tanto pelo Estado quanto pelo setor privado para que a gente tenha um sistema de integridade implementado de forma efetiva, ou seja, que funcione de modo a ampliar a transparência, né? E, por consequência, quanto mais transparente for o meu ambiente, menos, né, assimetria de informação eu vou ter, porque eu vou conhecer mais as informações, e maior confiança eu vou ter. E aí, lembram, como eu falei anteriormente, ambientes em que paira a desconfiança, eu tenho mais corrupção. E aí, da mesma forma, na mesma proporção, ambientes em que eu tenho mais confiança entre as partes, eu vou ter menos corrupção. Então, se eu confiar que aquele agente público que está lá na rodovia para autuar motoristas que estão acima da velocidade, isso é ele possui legitimidade, né, legal, né, ele possui uma atribuição, ele tem poderes para fazer isso. E se eu confiar que ele vai fazer só isso, né, que não vai ocorrer nenhum outro tipo de abuso de poder na sua atuação, talvez, né, eu possa transformar a minha cultura e não avisar mais aquele que está trafegando, né, ou que está transitando em velocidade superior na via. E que eu possa, na verdade, valorar mais a atuação, né, dando maior legitimidade ao agente público do que aquele que está transitando numa velocidade superior, no sentido de que aquele que está transitando em velocidade superior é quem pode causar um acidente grave. Aquele que está atuando
contra a norma, né? Aquele que talvez esteja ainda lá no jeitinho brasileiro, no sentido de, havia 110, mas, puxa, eu tô com pressa, vou andar um pouquinho mais rápido, não vai ter problema, né? Então, a confiança, ela permite com que a gente inverta essa lógica, né? Mais uma vez, e eu quero que isso fique na cabeça de vocês, né? A ideia de transformação de um círculo vicioso para um círculo virtuoso, né? Que é a teoria tratada por Amartya Sen. Então, em resumo, quais seriam os fundamentos do compliance, né? Antes da gente entrar ali no que eu preciso para ter um efetivo sistema de integridade e compliance. Então, ele é justamente um instrumento, né? E vejam aqui que ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é um instrumento. E ele é muito mais do que estar em conformidade, né? Então, ele é um instrumento de resposta a essa cultura, né, da corrupção e da fraude, a cultura do jeitinho brasileiro, que nós falamos até aqui, justamente porque ele permite a ampliação da transparência a partir das suas ferramentas, que nós vamos ver na sequência, especialmente porque permite a identificação dos problemas e permite que né, que permite uma mudança no atuar, tanto das empresas, mas principalmente da administração pública, né? Se a gente for pensar que a administração pública, ela ainda possui, né, o poder extroverso da administração pública, do ato administrativo impositivo, né, da repressão, opressão, a gente percebe que o compliance, ele é um instrumento que permite a mudança desse comportamento para um comportamento muito mais preventivo, né, que é a ideia daquela abertura do Estado ao consenso, do diálogo, da responsividade do Estado, né? Então, quando eu penso em gerenciamento de riscos, né, e aqui isso se aplica também às empresas privadas, mas a verdade é que as empresas privadas, elas possuem mais autonomia, né? Então, não existia uma imposição legal lá e talvez uma tradição de que as empresas privadas deveriam ter o cunho da opressão e repressão, como durante muito tempo a administração pública teve. Então, aqui permite a mudança de um atuar da administração pública mediante a detecção dos problemas, para daí, então, prevenir eventualmente aquilo que eu consegui prevenir e mitigar aquilo que não for possível de prevenção, mas mitigar, ou seja, reduzir eventualmente os impactos que aquele risco ou aquele problema pode causar. E aí tratar a repressão como última razão, né? De fato, como ela está disciplinada aí em vários dispositivos do nosso ordenamento. O compliance também ele é um instrumento de monitoramento, e aqui por isso que eu chamo atenção para a palavra sistema. Se a gente for identificar na maioria das leis e normas que trabalham sobre o tema compliance, a gente vai perceber que tratam, né, sobre a implementação de programas de compliance. Né? Chame do que quiser, né? Como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, você pode chamar de bicicleta, a depender, né, desde que o instituto não seja modificado, né? Mas a verdade é que eu gosto sempre de me policiar e policiar todos aqueles que trabalham com o tema, é para a gente tratar o compliance como um sistema de integridade de compliance. Porque a ideia de programa, quando a gente pensa em programa, pelo menos a minha cabeça, vem a ideia de programa que está na televisão, né? Um programa de televisão. A gente sabe a hora que ele começa e a gente sabe a hora que ele termina e muito provavelmente ele vai ter um início, né? E um fim. Né? Então, ou a programação, alguma programação, a gente pensa, né? De algum evento, tem início e tem um fim. Quando a gente fala de compliance, de fato, o sistema de integridade e compliance, ele tem um início, ou seja, quando eu vou iniciar, eu vou implantar o sistema de integridade e compliance, depois eu vou implementar cada uma de suas fases, mas eu não vou ter um encerramento, né? Porque esse sistema de integridade, ele vai estar sempre sendo revisitado. Vai existir uma periodicidade de controle, de adesão, de efetividade desse sistema de integridade, né? Que é o que vai garantir, se não a confiança das empresas e do próprio poder público, no sentido de que aquele sistema de integridade, ele está aderente à realidade de hoje. É porque de nada adianta eu implementar uma matriz de riscos dentro da minha estrutura pública ou dentro da minha estrutura privada e nunca mais olhar para essa matriz de riscos. Ora, talvez um risco que era um risco que poderia ser ali adotado como um nível de risco extremo há 2 anos,
Pode ser que esse ano eu já tenha ali capacitado, criado políticas, criado instrumentos, que talvez ele não tenha mais uma alta probabilidade de ocorrer, por exemplo. Né? E aí ele não vai mais ser um risco extremo, pode ser que ele seja um risco médio. E aí eu preciso trabalhar isso dentro da minha matriz, porque eu não vou mais focar tanto em capacitação inicial, né? Eu vou focar em revisão, né? Da mesma forma, quando eu trabalho com matriz de risco, eu trabalho com matriz de responsabilização, né? Se eu modifiquei agentes que vão trabalhar, que são os agentes responsáveis, eu preciso trabalhar de uma forma aderente, eu preciso adequar, eu preciso revisitar, eu preciso capacitar. Então, eu preciso que esse instrumento, para que ele sirva como um instrumento de monitoramento da atuação da administração pública e das empresas privadas, que ele seja constantemente revisitado. E da mesma forma, ele é um instrumento de incentivo. Né? A gente percebe que são poucos os casos, né, na nossa legislação em que existe uma imposição, né, um dever legal para a implementação, por exemplo, para o setor privado. Né? Isso agora tem aumentado, mas via de regra não é uma imposição. Então, por exemplo, as empresas hoje elas não são obrigadas a ter sistema de integridade. Agora, se elas quiserem celebrar um acordo de leniência, uma das cláusulas do acordo de leniência lá da lei anticorrupção pode ser a implementação de um sistema de integridade e compliance. Agora, com a nova realidade da nova lei de licitações para contratações de grande vulto, a contratada ela vai ter que implementar um sistema de integridade e compliance. Mas a verdade é que hoje ainda, e até acredito que seja mais adequado trabalhar como um instrumento de incentivo para que ele não seja implementado pro forma. Né? O nosso maior receio da obrigação de imposição de algo que envolve transformação cultural é justamente que o atendimento se dê simplesmente para inglês ver. Né, que é um termo que a gente usa bastante no âmbito do compliance. Então, a gente precisa tratar esse instrumento, ainda que em algumas situações a imposição obrigacional ela seja legítima, a gente precisa trabalhar com a ideia de compliance como incentivo, e por isso que eu vou trazer ao final da nossa exposição os benefícios que ele traz, né, porque a gente não pode entender o compliance como um custo, como um desafio ou como um mero cumprimento formal da legislação. Mas tudo bem, a gente já falou bastante sobre os fundamentos, né, ou o que seria um instrumento, né, o compliance, mas afinal, o que é? Será que a gente consegue trazer para termos expressos o que seria o compliance propriamente dito? Então vamos lá. Muitas pessoas falam, sistema de integridade e compliance são os valores lá, missão e valores da empresa, que tem que estar de acordo com ética, com integridade. Tá errado? Não é que esteja errado, mas está incompleto. Né? Da mesma forma, tem muita gente que estar em compliance, que diz, né, que estar em compliance é estar em conformidade. Ora, aqui no escritório a gente rebate muito, né, e nas nossas aulas e nos nossos estudos, a gente rebate muito a ideia de que compliance, né, vem do verbo to comply, então seria estar em conformidade. Porque no Brasil, a gente já tem o princípio da legalidade, né, especialmente para a administração pública. Então, falar que compliance é estar em conformidade é reduzir o compliance à legalidade, e que não é verdade. Né? Se a gente for pensar aqui na estrutura que eu trouxe para vocês, os valores, eles são lá a árvore quando ela está pequenininha. Depois, o código de conduta, integridade, eventuais normas internas que sim, a empresa e a administração pública deve estar em conformidade, deve atender à legalidade, são, né, uma fase aí, talvez, de uma implementação a longo prazo dessa cultura da integridade. Mas um sistema de integridade e compliance, ele envolve muito mais do que isso, né? Ele envolve, por exemplo, a estruturação de uma área, né, independente, que tem autonomia. Né? Em algumas situações a gente percebe que não vai ter uma área, né, por conta do porte de uma empresa privada, por exemplo. Mas a realidade aqui do nosso estado, né, do estado do Paraná, que possui uma lei dizendo que o estado do Paraná deve implementar sistema de integridade e compliance, direciona-se, né, a criação de uma área vinculada à Controladoria Geral do Estado. Então, existe independência e autonomia dos agentes de compliance dentro da nossa estrutura. Além disso,
a gente está falando, né, de ferramentas, né, que integram esse sistema de canal de comunicação, canal de denúncia, ouvidoria, né? Então, são alguns canais que já existiam anteriormente, né? Mas eles vão ser acoplados, né, num conjunto que é o, então, sistema de integridade e compliance. Além disso, eu vou criar um órgão responsável dentro da minha estrutura que vai receber eventuais denúncias, né? Porque também não adianta eu criar um canal para receber denúncias, por exemplo, e nunca tratar essas denúncias, né? Deixá-las lá. Né? A gente está com um exemplo paradigmático agora aí que ocorreu na Caixa Econômica Federal, né? Em que foram solicitadas todas as denúncias de assédio realizadas e como isso foi tratado dentro lá da Caixa Econômica. Então, para avaliar efetivamente qual foi o tratamento dado. Né? Porque, de fato, existia lá um canal de denúncia. Mas será que ele era efetivo? Será que dava esse tratamento efetivo a esse canal? Da mesma forma, né? Quando a gente vai estruturar procedimentos, normas internas, a gente precisa capacitar, né? E aí, aqui, tudo isso que eu estou falando, gente, tudo se aplica tanto para a administração pública quanto para as empresas privadas, tá? A metodologia, eu digo, a ideia, né, do compliance aplicável às atividades meio, né, de gestão da administração pública e das empresas privadas, ela é muito similar e muito semelhante, né? Só que, ao mesmo tempo que a ideia é muito similar e muito semelhante, a finalidade da sua implementação, que a gente vai ver lá na frente, ela é distinta, né? E isso não ocorre só na diferença entre esferas, né, pública e privada, mas ocorre entre diferentes empresas, né, de porte, de tipo de objeto que atua, se relaciona ou não, né, em contratação pública, e da mesma forma com a administração pública, né? Eu não vou implementar um sistema de integridade igual para uma Petrobras da vida ou para um estado do Paraná, por exemplo, igualmente eu vou implementar para o município de Curitiba, que é um município grande, que tem inúmeras secretarias, mas possui aí uma dimensão muito menor do que um estado, né, como é o estado do Paraná. Então, a gente precisa guardar as devidas proporções. E aí, por isso que eu digo, não existe a ideia de programa, de sistema de compliance one fits all. Não. A gente não consegue baixar lá o sistema de integridade da Petrobras e colocar na nossa empresa privada, e a gente não consegue, da mesma forma, baixar lá o sistema de integridade da Petrobras e inserir num ente federado. Não consegue, ou numa entidade, ou em algum órgão específico. Não consegue, porque a gente precisa analisar as peculiaridades de cada instituição. E é importante também que quando a gente pensa, então, num sistema, num conjunto de atuações, que a gente faça análise, né, de fornecedores de terceiro, mediante os procedimentos de due diligence, né, que é de avaliação mesmo de terceiros, e também de gestão de riscos, né, além de inúmeras outras políticas que podem ser elaboradas, né, matrizes de responsabilização que podem ser elaboradas ou revisitadas, elaboração de indicadores chaves de performance para que eu consiga avaliar efetivamente se meu programa está aderente ou o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar. Então, são inúmeras ferramentas, né, que vão muito além de valor, de normas internas, de código de conduta, que vão integrar um sistema de integridade e compliance. Aqui eu trouxe 5, então, pilares, né, para implementar um efetivo sistema de compliance. E aqui, esses pilares que eu gostaria de iniciar já a minha fala como semelhanças, tá? Porque isso aqui, gente, tem que ter em qualquer sistema de compliance, seja para administração pública, seja para a esfera privada. A gente precisa ter um plano de comunicação inicial. Esse plano de comunicação inicial é o que vai pautar toda a possibilidade, é o que vai permitir que o sistema de compliance ele seja efetivo. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com o comprometimento da alta administração. Então, quando a gente pensa, né, em implementação de sistema de integridade e compliance, a gente precisa ter comprometimento da alta administração. A alta cúpula, ela precisa estar engajada, né? E não adianta, então, que a alta administração queira implementar ou só dizer
que ela quer implementar. Aqui a gente está falando de walk the talk, e aqui eu trago o termo em inglês, porque o nosso termo em inglês ele é diferente do jeitinho brasileiro que a gente está acostumado, né, com o nosso ditado popular, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque se eu não fizer o que eu digo, ninguém que está abaixo, né, no sentido da alta cúpula, vai fazer o correto, vai procurar, vai promover essa transformação de cultura digital, não, de cultura do compliance. E da mesma forma, pessoal, a gente precisa ter um desenvolvimento de gerenciamento de riscos dentro da nossa implementação do sistema de integridade e compliance. E daí, como eu falei anteriormente para vocês, a gente precisa que essa matriz de riscos, né, com a identificação, avaliação, tratamento e indicação dos responsáveis dos riscos, que ela seja revisitada de forma periódica, tá? Do contrário, a gente não vai ter uma implementação efetiva. Tá? Da mesma forma, a gente precisa, a partir, né, dos riscos identificados, é que a gente vai poder identificar e criar as normas e os processos relevantes para a elaboração aí dos padrões de conduta que eu espero lá e que foram indicados no meu plano de comunicação inicial, né? Quais seriam, então, os objetivos do meu sistema de integridade e compliance, né? É aqui que eu vou materializar os meus objetivos a partir da identificação dos riscos que eu tive, e aí então eu vou materializar em políticas, em normas, em processos, né? Processos de responsabilização, processos de paralisação, né? Ou de afastamento de algum colaborador, de algum agente público, processo de aqui seria de paralisação da conduta, né? Não necessariamente eu vou afastar o responsável, mas para que eu possa permitir que aquela conduta pare de ser realizada, né, com canais de denúncia e comunicação efetivos. Mas aqui, pessoal, assim como o primeiro ponto, né, o primeiro item que eu comentei com vocês, que é o comprometimento, né, engajamento da alta administração, não adianta eu ter esse comprometimento, eu elaborar, fazer um programa, um sistema lindo, perfeitíssimo, completo, e não fazer o fechamento mais importante, né? Que é a parte cíclica, que é a parte que deve ser sempre revisitado, que permite a revisão periódica do sistema de integridade e compliance, que é a capacitação e treinamento. Então, não adianta eu ter um plano de comunicação inicial e visual, que as pessoas tenham acesso, né? Que eu mande todas as políticas, que as pessoas assinem as políticas, mas elas não façam a mínima ideia do que elas estão assinando. Elas estão dizendo que elas têm conhecimento de algo que elas sequer compreenderam. Então, é imprescindível a capacitação e o treinamento, né? Sem capacitação e treinamento, eu não vou ter um sistema de compliance efetivo implementado. E aqui eu trouxe alguns parâmetros legais, até para a gente fazer um comparativo ao final, com o exemplo que eu trouxe do estado do Paraná. Esses parâmetros legais para a implantação de sistema de integridade, eles estão previstos lá no artigo 42 do decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a lei anticorrupção. Então, a princípio, né, seriam parâmetros legais direcionados às empresas privadas, né, que pretendiam ali, ou que deveriam implementar sistema de integridade na sua organização. Mas vejam aqui, e depois nós iremos comparar para ver, né, a questão da semelhança daquilo que se espera em relação à implementação de sistema de integridade, e a gente percebe que os nomes, né, os institutos, eles são muito semelhantes. A forma como vai se exigir é que é diferente. A finalidade pela qual se exige é que é diferente, né? Então, aqui, parâmetro, né? Aqui são 14 os parâmetros que eu resumo lá do artigo 42 do decreto, né? O primeiro deles é o comprometimento da alta administração, que é isso, gente. A gente precisa ter o faz que eu digo, faz que eu faço, né? Walk the talk. Walk the talk. E da mesma forma, a gente precisa que seja uma publicização, né, que venha de cima para baixo, que é o tom que vem do topo, né, tone from the top. Quando a gente fala de compliance, eu até nem gosto muito, mas a gente acaba tendo muito termo
estrangeiro, né? Daí é da cultura do inglês. Eu tento fugir, tento trazer para o nosso português o máximo possível, mas tem algumas expressões que são muito utilizadas, né? Então, essa walk the talk é muito utilizada, tone from the top, tone at the top, são muito utilizadas, então por isso que eu acabo reproduzindo. E como que faz isso, né? Como que a administração pública ou como que as empresas privadas elas podem demonstrar esse comprometimento da alta administração, né? Com aquela publicação, né? A comunicação inicial, né? Do plano inicial de compliance, mediante assegurando recurso, e aí é recurso financeiro e recurso humano, e da mesma forma atribuindo responsabilidades. Né, a gente percebe que um dos grandes problemas, né, que nós vimos nos escândalos que tiveram ultimamente de corrupção é a dificuldade de identificar os responsáveis, né? A gente, principalmente quando a gente fala de empresa, né? A empresa, ainda que ela tenha, né, ela seja uma pessoa jurídica, ela é formada por pessoas, né? Então é importante a atribuição de responsabilidades, né, mediante termo de gestão, termos de gestão, termos de adesão, para que a gente consiga identificar os responsáveis pelas condutas e para que a gente consiga, de fato, ter processos internos, né, na minha organização em relação à efetividade e adequação dos sistemas de integridade. Então, além do comprometimento da alta administração, né, a elaboração de políticas de ética e integridade, né, também é um dos parâmetros considerados lá no artigo 42, realização de treinamento, né, análise periódica de riscos, registros contábeis efetivos, controles internos confiáveis, processos e procedimentos que permitam, né, a prevenção de fraudes e ilícitos. Aqui a estruturação, né, de uma área de compliance independente. A gente sabe que dependendo da estrutura organizacional do ente público ou da empresa privada, a gente não consegue ter uma área nova, né, uma área 100% independente, né, ela pode ser uma área que está vinculada a alguma outra área já existente, mas é importante que os agentes de compliance tenham independência, tenham autonomia, para que eles não tenham medo de fazer os reportes, né, no sentido de que, eu vou fazer esse reporte à alta administração e daí eu vou perder, eventualmente vou sofrer um processo administrativo disciplinar, ou vou perder meu cargo dentro da empresa, enfim, para que eles não tenham medo de agir, né. Outro parâmetro são os canais de denúncia, né? Eles devem ser efetivos, resguardando sigilo e anonimato. Então, é muito importante que seja resguardado esses dois institutos, porque se eu não tiver isso, a pessoa não vai se sentir segura, né? Para denunciar. Então, mais uma vez aí a ideia que a gente teve aí desse caso recente da Caixa Econômica Federal, em que foram realizadas denúncias lá no canal de denúncias da Caixa. Da mesma forma, né, outro parâmetro seriam as medidas disciplinares corretivas, né, no sentido de corrigir eventual conduta ilícita ou fraudulenta dentro da minha organização, seja pública ou privada, né. E aí aqui eu vou trabalhar com procedimentos internos, né, processos aqui sempre assegurando contraditório e ampla defesa, seja na esfera pública quanto na esfera privada, né. Eu preciso dar direito a ampla defesa no sentido que aquele que está sendo investigado, processado, dentro da minha organização, que ele tem o direito de defesa, né? Além das medidas disciplinares corretivas, eu preciso ter medidas de interrupção de ilegalidades, né? Ou seja, eu preciso garantir que a ilegalidade ela pare de ocorrer, né? Isso está diretamente relacionado à ideia de prevenção, né? Então, no sentido de que, nesse caso específico, já ocorreu, mas para que não ocorra de novo, eu preciso tomar alguma medida para prevenir que isso continue ocorrendo, né? Então, eu posso atuar de forma repressiva, no sentido de medida disciplinar corretiva, mas eu devo atuar de forma preventiva também. Outro parâmetro, né, que é a avaliação de fornecedores, né? Eu preciso saber com quem eu me relaciono, porque hoje a gente sabe que o impacto reputacional de relacionamento com terceiros é muito grande,
né? Se a gente for parar para pensar em casos midiáticos que a gente teve, então, por exemplo, lá aquele caso do Carrefour, né? A empresa de segurança era terceirizado, né? Ou seja, aqui a gente tem uma situação concreta de que o Carrefour deveria ter feito uma avaliação mais talvez preocupada em relação aos seus fornecedores para avaliar se aqueles agentes, né, que foram direcionados para atuar no Carrefour, no supermercado, né, se eles seriam capacitados efetivamente para isso. Então, o dano reputacional é muito grande. Então, por isso, esse é um dos parâmetros exigidos lá no decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Por fim, né, monitoramento periódico do programa e promoção de cultura da integridade. A gente não vai conseguir promover cultura da integridade se a gente tiver um programa, um sistema de integridade, né, estático. E aqui vejam, né, que fala bastante em programa, porque o decreto ele fala em programa. A Mirella, que é extremamente criteriosa, que gosta de usar o termo sistema. Então, a gente não vai ter promoção de cultura de integridade com workshops, com treinamentos, com abertura, né, até mesmo para fora da organização, né, permissão de participação de agentes externos para esse aculturamento da integridade. A gente não vai ter isso se a gente não tiver um monitoramento periódico do programa, né? Essa promoção de cultura está diretamente relacionada a revisitar, né, a revisitação constante, periódica do sistema de integridade. Então, esses seriam os parâmetros que seriam direcionados a empresas privadas, né? Mas quais seriam os desafios, então, né? Pensando nesses parâmetros e já dando spoiler, né? E aqui já me direcionando no final, acho que eu estou passando um pouquinho do tempo. Professora Jussara, se precisar me interromper, por favor, qualquer coisa eu deixo a parte do exemplo para os debates. Quais seriam os desafios, né, efetivos aqui para a implementação de um sistema de integridade, considerando esses parâmetros, né, e eu estava falando do spoiler ali, que são parâmetros muito parecidos com aquilo que a administração pública tem por objetivos, né, de implementação de sistema de integridade e compliance. Então, o primeiro deles é o engajamento, né, o principal desafio é, de fato, que a gente tenha um engajamento para a transformação de cultura, para que a gente não tenha uma mera intenção de adequação formal de implementação de sistema de integridade e compliance. Outro problema é a fiscalização, né? Especialmente quando a administração pública exige a implementação de sistema de integridade e compliance em empresas privadas, né? Porque falta expertise, é algo muito novo, né? Já é novo para a esfera privada. Quando a gente fala de esfera pública, é mais novo ainda, né? Então, a gente precisa, de fato, capacitar, né? Aqui eu trouxe o exemplo para vocês, porque a administração pública, né, com a nova lei de licitações, ela vai passar a exigir das empresas privadas a implementação, da contratada, a implementação do sistema de integridade e compliance. Mas não exige uma imposição, né, uma obrigação legal geral para que a administração pública do país inteiro implemente, né? Então, os municípios, por exemplo, não existe nenhuma imposição, né? Diferente da esfera federal e de alguns estados que possuem lei dizendo implemente sistema de integridade e compliance, como é o caso do estado do Paraná, né? Mas a gente não tem. E aí, como que esse município, numa contratação de grande vulto, vai exigir implementação de sistema de integridade e compliance? Por isso que já existe lá um projeto de lei no sentido de alterar a nova lei de licitações e passar a exigir também da administração pública. Então, eu vou exigir da empresa privada? Ok, mas você vai ter que implementar na tua estrutura. E o último desafio, né, é a percepção em relação à implementação de sistema de integridade e compliance. No sentido de que olha-se para isso tudo e fala, meu Deus, é muito complexo, eu tenho que fazer muita coisa, eu vou ter que despender muitos recursos humanos e financeiros e eu vou gastar dinheiro e eu não sei se isso vai me trazer um retorno. A gente vai ver que os benefícios hoje identificados demonstram que existe retorno. E tudo aquilo que a gente gasta e que tem retorno, inclusive financeiro, é investimento, não é custo, né? Então, a ideia da gente entender e compreender a dificuldade, né? Esse é o desafio, de compreender o compliance como um investimento, tanto para o setor público quanto para o setor privado. E aqui, então, chegando ao fim da minha exposição em relação ao tema proposto, né? Então, quais seriam as principais diferenças entre o público e o privado? Como eu disse anteriormente, as semelhanças
estão, né, no sentido de que aqueles pilares principais, né, os 5 pilares principais, eles vão ser adotados tanto na esfera pública quanto na esfera privada. O que vai diferenciar é, de fato, a exigência de cada organização, né? Aquilo que for identificado de problema em relação aos riscos é que vai dizer como eu vou implementar isso no setor público e como eu vou implementar isso no setor privado. E aqui eu trago a ideia da liberalidade, né? No sentido de que a esfera privada ela tem muito mais autonomia para dizer como ela vai implementar, né? Ou como ela vai solucionar aqueles problemas. Quando eu falo de esfera pública, eu tenho um atendimento à legalidade. Então, ou a lei, ou o decreto, ou a norma que diz como eu devo implementar um sistema de integridade, é que eu vou ter que seguir, né? Que a gente vai ver na sequência que eu trouxe o exemplo do estado do Paraná. Da mesma forma, a diferença aqui ela é muito mais em relação ao resultado, né, ao objetivo, aquilo que eu pretendo com a implementação de um sistema de integridade, do que os próprios parâmetros que eu vou exigir, né, no sentido dos pilares que eu vou exigir dentro da minha implementação, né? Por quê? Quando eu penso em setor público, qual que é o objetivo da implementação de um sistema de integridade e compliance? Ora, é que o interesse público, né, que está lá determinado na norma, seja cumprido, né? Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero, né? No sentido de combater a corrupção, por quê? Porque eu identifiquei aqui na minha matriz de risco que eu tenho uma incidência de obras não finalizadas com desvio de obra pública. Então, primeiro, eu não entrego o serviço público para aqueles que mais precisam, né? De educação, por exemplo, ou de algum hospital, ou de alguma penitenciária, enfim, eu não entrego para aqueles que mais precisam. E da mesma forma eu tenho um dano enorme ao erário, né? Então, qual é o objetivo da implementação do sistema de integridade e compliance para a administração pública? É garantir a integridade do interesse público, né? E qual é o objetivo das empresas privadas? Que eu implemente sistemas de integridade buscando aquilo que é o objetivo da minha empresa, né? Do setor privado, em sua grande parte, que é o lucro. Ou seja, eu vou implementar porque eu quero mostrar para o mercado que a minha empresa é uma empresa íntegra, que é uma empresa que atua dentro dos padrões de ética, da moralidade. E aí, inclusive, quando a minha empresa for ser analisada por algum terceiro lá, dentro de processos de compliance, né, de due diligence de fornecedor, por exemplo, de um terceiro, que eu tenha aí algum tipo de benefício competitivo no mercado, né? Então, o objetivo é que eu implemente, né, o meu sistema de integridade de acordo com o meu alinhamento estratégico, e aqui pensando no sistema de integridade e compliance como uma ferramenta de gestão e governança, né, no sentido de que eu implemente aquilo que eu proponho no meu planejamento e assegure o resultado, que é o lucro, né? Então, por isso que eu digo, né, além do objetivo, né, que aqui eu trago a dicotomia entre interesse público e lucro, a finalidade da mesma forma. Qual é a finalidade da empresa privada? Né? É a obtenção do resultado. Eu implemento porque eu quero potencializar meus resultados. Né? E qual é a finalidade da implementação? É a conformidade do sistema àquilo que a norma que exigiu a implementação de sistema de integridade na esfera pública determinou como objetivo, como fases, como plano de integridade. E aí, pessoal, então essas seriam as principais diferenças, né? Lembrando sempre que os pilares, eles vão sempre ser os mesmos, né? E aqui, por isso que a gente também não gosta de falar dentro do escritório em ramificações, né? Ou quando eu dou aula na pós de estações e contratos da PUC e de outras instituições, a gente não gosta de ramificar o compliance, em compliance trabalhista, compliance criminal, compliance sei lá o quê, enfim, compliance é compliance. Vai depender
da minha matriz de riscos, né, as políticas, as ferramentas, os instrumentos, os procedimentos que eu vou implementar dentro do meu sistema de integridade e compliance vão depender da minha matriz de riscos, né? Então, dentro desse grande conjunto de instrumentos, né, desse super instrumento que é o sistema de integridade e compliance, eu vou ter subinstrumentos que vão ser direcionados a riscos trabalhistas, que vão ser relacionados a riscos de corrupção, que vão ser relacionados a riscos de eventuais crimes ambientais, ou, enfim, crimes em geral, ou ilícitos, ou fraudes. Então, tudo vai depender da ótica, da prática, né? Do pragmatismo. A gente precisa olhar, né? A gente entende a teoria do que é compliance, e aí a gente vai para a prática para ver, de fato, quais são as diferenças. E aí, novamente, eu quero reforçar que as diferenças, elas não estão só entre esfera pública e privada. Existem inúmeras diferenças a depender da área de atuação dessas empresas. Existem inúmeras diferenças, por exemplo, a depender do porte da organização pública que eu estou avaliando para implementar um sistema de integridade e compliance. Então, pessoal, para finalizar e para a gente ir para os debates, professora Jussara, se você quiser que eu encerre, eu já posso encerrar, mas se não, eu continuo aqui com o exemplo que eu trouxe do estado do Paraná. Então, vou continuar, já que a professora Jussara não interviu, o estado do Paraná, ele entende a implementação de sistema de integridade do estado. Mirela, vou aceitar, então, encerrarmos aqui. Podemos agora retirar o slide para abrir a fase, então, dos debates. Já vi que tem muito debate vindo por aí com os exemplos concretos. Meus parabéns, professora. Obrigadíssima por essa participação tão competente, tão profunda e tão detalhada. Nesta hora, vou passar, então, a palavra para a querida professora Laís Zamiani, como disse, mestranda pelo nosso programa, e peço a gentileza para a Maristela, Claudinei e Valéria já aguardarem no fronte dos debates, porque após, então, a fala da Laís, abriremos já com estas 3 inscrições. Parabéns, professora Mirela, mais uma vez. Laís, caríssima, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Mirela, professora Jussara, professor Horácio, professor Medina, saudades do mestrado. Eu adorei a palestra, professora Mirela. Faz muito tempo que eu fiz a minha especialização em Direito Digital e Compliance, mas voltado mesmo para a área digital, mas como a professora disse, quando a gente estuda Compliance, a gente vê em todas as áreas, porque ele é multifatorial, ele não fica específico e concentrado num só setor, né? Se a gente pensar ele como ética e cumprimento de norma, a gente, na verdade, está sendo simplista, né? E não dando a exata conceituação e tudo que ele significa, né? Achei muito interessante a professora ter falado também, eu não sabia desse posicionamento sobre programa e sistema, me parece muito mais ser um sistema realmente, porque programas acabam e compliance não pode acabar em lugar algum, ainda que ele não tenha esse nome, né, professora? Porque a gente sabe que o compliance, pelo menos me parece que ele existe há muito tempo de ser chamado como compliance, né? Eu estava conversando com a minha mãe, que trabalhou há 17 anos no Banco do Brasil, já é aposentada há alguns anos, e ela falou que já tinha várias políticas, missões, e até relacionada à imagem, reputação da empresa, normas a ser cumpridas, e aí depois responsabilização na parte interna, muito parecidos com o compliance, né? E essa questão de cumprir essas regulações, não só para o ambiente interno, mas também pensando nos stakeholders, né, professora, nos colaboradores, em todo aquele arcabouço de colaboradores que existe em torno, o compliance, ele sempre existiu de alguma forma. E que bom que ele veio a ser chamado de compliance, estudado de forma científica, porque eu acho que era isso que estava faltando, né? Ele já é antigo, principalmente no setor privado, né, professora? Como a professora bem colocou aqui, e aqui no Brasil, ainda baby steps na parte pública, aí, né, professora? Mas em evidência, né? A parte midiática aí, a gente vê na Caixa Econômica Federal tá sofrendo aí e vai ter que dar as caras, colocar a cara aí a bater agora e mostrar qual era o sistema dele de compliance, inclusive,
né? Até porque interessa ao setor jurídico, a parte jurídica, aos juízes que estão tendo que ficar atentos a isso, porque toda essa parte do compliance vem ao processo nessa hora da responsabilização, né? Então, assim, a minha pergunta ela é até um pouco longa, mas é mais para quem está ouvindo do que para a professora, porque senão a pergunta seria curta. Professora, a dúvida, inclusive, é minha. Eu gostaria até de saber a opinião de quem estuda a fundo, cientificamente, que tem uma formação profunda nesse sentido. A professora falou muito bem durante a palestra que um dos critérios, inclusive, um dos principais critérios para a efetividade de um sistema de integridade, de um programa de integridade, como diz a lei, no âmbito das empresas estatais, tá? É o comprometimento da alta direção. E não é só nas estatais, a gente sabe que é no setor privado também, né? E isso está lá no inciso primeiro, né, inciso 1 do artigo 42 do decreto 8.420 de 2015, que a professora sabe de cor e salteado. Que consiste, gente, né? Agora eu vou falar para o pessoal aqui. É a necessidade de empenho dos ocupantes dos cargos mais altos na estrutura hierárquica da empresa. Então, na colaboração, supervisão, acompanhamento do programa de integridade. Então, é a famosa expressão que a professora também pontuou muito bem, que é o tone at the top, que significa aí o engajamento da alta administração da organização. E não é possível se pensar em compliance sem engajamento da alta direção, né? Senão o compliance ele já é natimorto, ele nem existe, né? Se a alta direção não está engajada. E aí essa lei das estatais, ela veio aí como uma espécie de resposta, né, professora, do Congresso ao clamor popular depois do escândalo de corrupção da Petrobras, certo? Tem pessoas que entendem assim, mas eu acho que era uma necessidade mesmo, que já vinha antes disso. E aí, o que acontece? Apesar aí da gente ter uma impressão que vem um fortalecimento da governança corporativa, né, com regras, será que essas regras impediriam esse esquema? Assim, principalmente pensando nesse engajamento da alta direção, porque ele tem a legislação tem ali algumas, né, não só duas, exigências para estabelecer esses profissionais para essas funções de alta administração, né, professora? A professora sabe disso, eu estou falando para quem não conhece, tá, gente, legislação. Que é a experiência mínima de 10 anos em posições semelhantes, ou 4 anos em cargo de direção ou de chefia em empresas de grande porte. E aí também pode ser recomendados funcionários públicos da categoria DAS 4 ou docentes de área semelhante da atuação daquela empresa. E aí o postulante executivo da estatal também não pode pertencer a sindicato, entre outras regrinhas ali. E aí, lendo sobre o tema, eu vi que, até a Folha de São Paulo que levantou isso, os principais funcionários da Petrobras, que foram denunciados, né, pela Lava Jato, tinham justamente esse perfil técnico. Eles se adequavam a esse perfil que estava na legislação, como, por exemplo, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, que eles passariam pelo crivo da legislação. Ou seja, esses estabelecimentos aí do programa de integridade da legislação não impediria que pessoas como esses cidadãos fossem diretores, então, né, do alto escalão dessas empresas. Aí a minha pergunta, professora, que a doutora já deve ter cansado de responder nesse sentido, e que é polêmico e é difícil de ser respondido, porque não tem resposta, eu penso, né? É o seguinte, considerando essa necessidade do engajamento da alta direção para a efetividade do programa de compliance, né? Afirmação da doutora, que precisamos sair de um ciclo vicioso da corrupção para um ciclo virtuoso de integridade, a marcha 100. E o fato dessas inovações não trazerem modificação nesse sentido, a lei anticorrupção é efetiva no sentido de combater a corrupção endêmica nas empresas, considerando essa necessidade, né, e que a legislação do compliance e do programa de integridade, na verdade, né, o nome, o programa de integridade, o que a doutora acha nesse sentido? A legislação, ela seria eficiente ou efetiva nesse ponto?
Laís, primeiro, muito obrigada pela tua exposição, pelos teus comentários e pela tua pergunta, né? Ela realmente é uma pergunta muito inteligente e ela é muito pertinente, especialmente para o cenário que a gente vivencia em relação aos cargos de direção, né? Especialmente em empresas estatais, que são cargos de indicação, né? Em sua maioria. Mas aqui você tratou de um tema e você trouxe uma expressão que talvez possa nos indicar alguma resposta, né? Eu sempre costumo falar que eu não gosto de concluir nada, eu sempre trago considerações sobre as coisas, né? Porque acho que a gente tem que estar sempre aberto a repensar. Então, você trouxe ali exigências de qualificação técnica. A qualificação técnica para a governança e para o exercício desses cargos, ela é importantíssima e por isso ela consta na norma. Mas isso não tem nada a ver com integridade. Isso não tem nada a ver com compliance, né? A exigência de qualificação técnica é uma estrutura de governança. O compliance o compliance é uma ferramenta dessa estrutura, mas não tem nada a ver. Por isso que é feito um background check dessas pessoas, né? E a princípio, a gente trabalha aí, background checks, a gente trabalha com algumas situações que são riscos, né, que são eventos futuros, então a gente não necessariamente vai ter uma situação de impedimento, de conflito, que não permita essas pessoas, por exemplo, estarem nesses cargos. Então, por exemplo, tem a vedação lá da participação, realização, organização em campanha eleitoral, né, nos últimos 36 meses, ou integrar a estrutura decisória de partido político, né? Então, a gente tem algumas outras vedações que podem trazer impedimentos e conflitos de interesse que podem ser muito mais relacionados ao compliance e integridade do que a própria qualificação técnica. Então, exigir qualificação técnica é o mínimo. É o mínimo que a gente espera para essas atribuições, né? A cultura da integridade do compliance, ela não vai, como eu disse, é um mecanismo de incentivo, ela não vai partir da norma. Ela pode até ser, a norma ela pode auxiliar, mas ela não é só a norma. Então, por isso que a gente precisa trazer ferramentas auxiliares de transformação de cultura. Então, alguns incentivos, por exemplo, e aqui eu trago um incentivo expresso que está lá, por exemplo, na nova lei de licitações, que traz, que não obriga, né, as empresas licitantes a implementarem sistema de integridade e compliance, mas traz uma hipótese de benefício em caso de empate. Então, a quarto item lá, imaginemos que duas empresas empataram, né, numa licitação. Depois de fazer de ofertarem novos lances, de avaliarem se possui políticas de equidade dentro das suas empresas, chega lá ao final no quarto item que diz: se a empresa, né, vai ser declarada vencedora, a empresa que tem implementado o sistema de integridade e compliance. Então, veja, é um incentivo. As empresas não precisam ter para participar da licitação, mas é a norma incentivando. Então, muito mais do que o papel da norma, ele é muito mais no sentido de incentivar com alguns mecanismos, né? E aí talvez em relação a tentar afastar possíveis conflitos de interesse, né? Afastar impedimentos, para que de fato a gente tenha um engajamento, né? Então, a gente eu não quero acreditar ou questionar a efetividade da norma, por exemplo, de uma lei anticorrupção, nesse quesito, né? Ela veio como uma resposta, né? E o que a gente percebe é que ela veio como uma resposta que traz incentivos, inclusive ao consenso, né? A partir do momento que a lei permite a celebração de acordo de leniência e diz que um dos critérios do acordo de leniência vai ser a implementação do sistema de integridade e compliance, ela incentiva a implementação do sistema de integridade e compliance. E ela incentiva a transformação de cultura. Então, não é qualificação técnica, no sentido de atribuição do cargo, né, que foram essas propostas que você trouxe. É capacitação e treinamento em relação ao plano de comunicação da ética e da integridade. Então, seria muito mais direcionado para esse ponto
E aqui eu quero só, eu não vou compartilhar com vocês, mas eu quero só abrir, eu só quero comentar com vocês os pilares, por exemplo, do programa de integridade, sistema de integridade aqui do Estado do Paraná, quais são, né? O que a lei aqui do Estado do Paraná diz que são os pilares, né? Então, suporte da alta administração, que daí seria um compromisso com esse suporte da alta administração, avaliação de riscos, ou seja, conhecimento dos problemas e dos nossas pedras nos nossos sapatos, elaboração de código de ética e conduta e outras políticas, realização de procedimentos internos, transparência, treinamento e comunicação. Então, a importância, de fato, de incentivar com palestras, com workshops, com aplicação de provas, com treinamentos internos, a essa transformação de cultura, né, que vai além da exigência de qualificação técnica para o cargo, né, e um dos pilares mais importantes, que é o último aqui, que a lei traz, que é a ideia do reteste, né, porque eu vou implementar o sistema e eu vou ficar retestando o sistema periodicamente, para que ele continue, né, para que eu tenha, de fato, uma transformação cultural. E, gente, eu não quero parecer que eu sou inocente, que eu acho que o compliance é a resolução para todos os problemas, que o compliance vai acabar com a corrupção no país e que agora a gente está salvo. Não é isso, tá? Não é isso. Mas é que é um instrumento que pode permitir que a gente implemente ferramentas que nos levem a essa transformação de cultura a longo prazo. Vejam, há quanto tempo a gente fala de missão e valores? Há quanto tempo a gente fala de código de conduta e ética dentro das empresas? Né? A gente fala há tempos já disso, inclusive no setor público, a gente já fala há tempos, né? Se a gente for pensar que tem código de ética e conduta dos servidores federais, por exemplo, há bastante tempo. Então, não é algo que é de ontem. A gente está construindo. E agora, com cada vez mais acesso à informação, cada vez mais transparência, cada vez mais instrumentos, né? A implementação de inovação na administração pública, né? Com auxílio do consenso com as empresas privadas, a gente vai caminhando. É passos de formiguinhas, né? Como a Laís colocou, baby steps, mas é algo que a gente não pode parar. Né? Se a gente parar, a gente não vai ter essa transformação que a gente espera. Um dia a gente vai ter essa transformação. Eu espero e eu acredito. Então, a minha mensagem final é justamente essa, no sentido de que a gente não pode parar de acreditar, né? A gente precisa permanecer revisitando conceitos e nos abrindo a novas oportunidades de transformar a cultura do círculo vicioso para o círculo virtuoso. Professora, me permite comentário? É muito interessante a resposta da professora Mirella, porque eu li, nos poucos estudos que eu fiz, que a punição do alto escalão não é incentivo algum para parar com desvios de conduta. E a professora diz o quê? É incentivo, é transformação de cultura, é transformação, ela é muito mais profunda do que só ir lá e punir. Então, isso é um estudo americano, norte-americano, se eu não me engano, que esse sistema de punição, e aqui no Brasil a gente tem esse sistema muito assim, responsabiliza, eu quero esse cara na cadeia. No Brasil a gente tem essa ideia aqui, que eles vão aprender com isso. Mas a gente devia aprender também com o nosso passado, com a Lava Jato e outras investigações, que muita gente não aprendeu nada com isso. As pessoas votam igual, as mesmas pessoas continuam praticando os mesmos desvios, as mesmas coisas, e nada se aprendeu com cultura de punição, e somente punição. Então, a transformação, como a doutora Mirella está falando ali, é interessante porque ela é cultural e ela tem que enraizar na empresa mesmo. E a empresa tem que ter aquela coisa não só interna, né, professora, mas também das pessoas que estão engajadas, são funcionários e atuam naquela empresa, entender que a vida lá fora também é uma extensão do que ela vive dentro daquela empresa, o comportamento ético. Então, eu só queria fazer esse comentário. Eu acho que eu extrapolei aqui também, eu vou dar a oportunidade aí para os colegas, para a professora também aproveitar aí a professora Mirella. Laís, muito obrigada, querida. Pontuações aqui, com pontuações lá. A brilhante palestra da professora Mirella, com certeza nos leva para um leque imenso de reflexões, de questionamentos, e como nós temos daqui a pouco a terceira palestra da noite, vou solicitar aos 3 colegas já com perguntas inscritas
para tocarmos um pouquinho mais breve, em sendo possível. Antes de passar a palavra para a Maristela, professora Mirella, nós nos conhecemos, em verdade, aqui. Quero voltar, meus queridos, para deixar uma homenagem para a professora Mirella levar também ao nosso amigo comum, doutor professor Emerson Gabardo, PUC, Paraná, Federal do Paraná. Mirella, professor Gabardo, eu e ele num evento desses que a vida acadêmica nos oportuniza, e ele me diz assim: professora Jussara, trago uma boa e nova notícia. Estamos a passos largos com uma legislação que virá, e esperamos, para mudar o ambiente negocial no Brasil. Trata-se da lei anticorrupção. Um colega acaba de me avisar que ela vai ser mesmo confirmada, vetos ou aqui ou acolá, mas vem aí esta revolução. Então, a este bravo professor que largou à frente, à dianteira de todos nós, o primeiro dos nossos professores que ouvi dele a expressão compliance para o Brasil. Então, querida, a minha gratidão, porque foi este grande amigo, professor Gabardo, que recomendou o seu nome para outras oportunidades anteriores a este encontro de hoje. Laís, meu amor, que bom reencontrá-la, você sempre brilhante e questionadora, que, meu Deus, você tem muitas perguntas e às vezes nós nem temos todas as respostas. Mas, professora Mirella, vem aí professora Maristela, que acabou de obter o título de mestre em Direito Processual e Cidadania na nossa universidade. Tive a honra e o prazer de ter sido escolhida para orientadora de Maristela e foi a primeira mão a se levantar na linha de perguntas. Maristela, após você, já passaremos direto a palavra para o Claudinei e para a Valéria Gil, a fim de agilizarmos um pouco os debates. A palavra é sua, caríssima Maristela. Bom, boa noite, professora. É um prazer revê-la. Boa noite, professora Mirella. De grande profundidade, é um tema muito complexo e certamente que depende de um avanço cultural, né? Laís, minhas homenagens sempre, né? Como a professora mencionou, a Laís ela traz a indagação, ela traz a resposta, a reflexão. Então, é salutar sempre sua presença em qualquer das nossas oficinas ou dos nossos debates. Mas, na verdade, eu tinha levantado a mão e a minha resposta já foi dada, professora Mirella. Eu só tenho que saudá-la e parabenizá-la pelo tema e também até, professora, eu saúdo a senhora também pela escolha da professora e por trazer esse tema para nós, né? Justamente nessa perspectiva da advocacia ou próprio do direito, de uma forma preventiva, né, professora Mirella? E eu vi que os colegas até indagaram sobre a questão na esfera pública e tudo mais, e talvez depois a senhora venha a abordar, mas principalmente em relação ao terceiro setor, né? Essa questão de internalizarmos como que eu posso dizer, esses métodos preventivos, anticorrupção, para que a informação, a divulgação também chegue ao terceiro setor, né? Que hoje nós temos cada vez mais essa amplitude, né, da participação do terceiro setor, e a gente vê que eles não têm informação e consciência do nível de responsabilização, de responsabilidade, né, nessas contratações, né? Nós temos aí o direcionamento do direito, né, do dinheiro público, mas a transparência, justamente o direcionamento para a finalidade pública desses valores ainda deixa muito a desejar, porque eles não têm noção da utilização do próprio dinheiro público, né? Que eles veem que quando internalizado aí na empresa privada, parece que perde essa natureza pública. Mas eu acho que isso complementa com as demais questões, né? E então eu passo a palavra aos demais colegas e só saúdo a todos e parabenizo. Obrigada, tá bom? Obrigada, Maristela, muito obrigada. Maristela será debatedora, caríssimos e caríssimas, da próxima oficina das 19 horas. Obrigada aí pelo aquecimento, Maristela. Claudinei, meu querido, continua em pauta a tua questão? Onde está o Claudinei? Sem problema, meu Claudinei.
Mantida a sua questão, passo então para a professora Mirella. Como desenvolver e implementar uma cultura de compliance? Essa é a pergunta do milhão, né? Na verdade é objeto de inúmeras consultorias, inclusive aqui do nosso escritório, né? Então, aqui a gente tem uma metodologia própria, né? Mas pensando aqui no objeto que eu propus, eu vou trabalhar o que o Estado do Paraná entende como das etapas e fases necessárias para se implementar uma cultura de integridade. Então, de acordo com a nossa lei aqui do Estado do Paraná, a primeira fase, né, seria a identificação e classificação dos riscos, né? Então, vejam que é muito similar àquilo que o próprio decreto que regulamenta a lei anticorrupção traz. Num segundo momento, a estruturação do plano de integridade, que vai contar com o objetivo, né? Quais seriam os objetivos daquele plano de integridade, qual é a matriz de responsabilização, né? Ou seja, eu vou identificar os riscos, vou tratar os riscos e, ao mesmo tempo, eu vou identificar quem são os responsáveis, né? Então, eu vou desenhar processos e procedimentos de controle interno, eu vou elaborar um código de ética e conduta, comunicação e treinamento, estruturação e implementação de canal de denúncias, realização de auditoria e monitoramento, ajustes e retestes. Então, vejam, gente, isso aqui está lá na nossa lei do Estado do Paraná. E é muito parecido com aquilo que a gente viu da esfera privada. Então, qual que é efetivamente a diferença? É, de fato, a finalidade, os objetivos, né? Que vão ser distintos em relação à esfera pública e à privada. E a implementação, então, de uma cultura de compliance, ela vai se dar mediante a estruturação desses mecanismos, né, a estruturação de um sistema de integridade e compliance e o periódico treinamento e capacitação, sempre revisitando e, como o nosso querido Estado do Paraná chama, de reteste. Então, a gente sempre tem que retestar. E aí isso, obviamente, como eu comentei anteriormente, que a própria Laís trouxe também, Claudinei, a gente tem que sempre continuar revisitando, né? Do contrário, a gente não vai ter, e é algo que é a médio e a longo prazo, né? Isso que me fugiu a palavra e a Laís havia comentado, que é algo a médio e a longo prazo, né? A gente não vai ver uma mudança de cultura amanhã. A gente precisa implementar os instrumentos, e aí, a partir dos retestes, é que talvez algum dia, né? Não sei se estaremos aqui, mas talvez algum dia a gente perceba essa mudança de cultura. Eu entendo que já mudou, né? A gente já tem uma mudança, mas a gente ainda tem muito caminho pela frente. Obrigada, Claudinei. Obrigada, Maristela, também pelas suas considerações, né? Obrigada mais uma vez, professora. E realmente o professor Emerson mora no nosso coração. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele realmente é uma pessoa extraordinária. Então, já agradeci, né? A indicação que ele fez da minha pessoa para a professora, e mais uma vez, então, agradeço essa oportunidade. Obrigada. Obrigadíssima, querida Mirella. Eu acrescentaria que o professor Gabardo é a personificação da integridade, não é, minha querida? Assim como você, estimada professora. Nós vamos indo para o final. Valéria Gil, querida, mantenha a sua pergunta. Sim, professora. Por gentileza, pode reproduzir. Mas até a professora Mirella já até respondeu. Só complementando, eu entendi assim que a semelhança entre o compliance público e privado está mais ou menos na área econômica, né? E eu percebi que o compliance privado ele busca o lucro, né? E aí, então a minha dúvida era qual seria o foco na área pública, na esfera pública, mas aí eu entendi, você explicou, professora Mirella, e eu entendi que está voltado para a redução de gastos, né, de despesas aos cofres públicos. O que a gente pode tratar aqui, muito obrigada pela sua pergunta, Valéria, o que a gente pode complementar aqui em relação aquilo que se espera, né, com a implementação de sistema de integridade na esfera pública e aquilo que se espera de implementação de sistema de integridade na esfera privada, é que não é a semelhança e as diferenças, elas não estão relacionadas só à parte econômica.
tá? Aqui a diferença é em relação ao objetivo e à finalidade da implementação. Então, a administração pública, ela preza por assegurar a integridade do interesse público, e a esfera privada, ela vai adotar, né, o sistema de integridade e compliance para atingir, para melhor atingir os seus resultados. Mas, quando a gente fala de benefícios, e aqui, para encerrar minha fala, quando a gente fala de benefícios do sistema de integridade e compliance, a gente percebe que existem benefícios de resultado para ambos os lados, né? Se a gente for pensar que o sistema de integridade é um mecanismo de acreditação, credibilidade, transparência, para o poder público aumenta a sua legitimidade, né? Aqui resumindo, né? Trazendo um ponto só, aumenta a sua legitimidade, aumenta a confiança das empresas, né? No relacionamento com o poder público. E, ao mesmo tempo, para a esfera privada, aumenta a confiança do seu relacionamento com outras empresas, né? Então, a gente vai ter redução de custo social da corrupção. Isso impacta para ambos os lados, né? Eu vou ter uma melhora na economia, que vai impactar as empresas privadas, e eu vou ter uma melhora na entrega dos serviços públicos, que vai aproveitar a esfera pública. Eu vou ter... Porque também o serviço público ele retorna para quem também custeia aquele serviço. Exatamente, exatamente. Por isso que a ideia de pensar o compliance como investimento, né? Tudo bem, eu posso despender eu posso alocar recurso público para implementar um sistema de integridade e compliance, mas olha tudo que ele vai me trazer de bom depois, né? Então a gente precisa ter uma mentalidade de que o barato sai caro, né? A nossa realidade é que o barato sai caro. Então vamos investir naquilo que pode trazer um retorno adequado para nós, né? Então, se a gente for pensar redução de prejuízo reputacional, olha o prejuízo reputacional que a Caixa está recebendo agora, né? Será que implementando uma cultura efetiva de integridade e compliance, a gente não reduziria, a gente não teria mais confiança, mais transparência, menos assimetria de informação? Hoje, reputação é algo que eu diria que é o bem mais importante, né? Seja da administração pública, seja para a esfera privada. Então, a gente precisa trabalhar mecanismos que venham resguardar, né, o nome das instituições, que venham resguardar as instituições. Só pena da gente permanecer num ambiente de desconfiança, e aí desconfiança gera descredibilidade, gera mais corrupção, gera mais fraude, e aí a gente continua no nosso círculo vicioso da corrupção. Obrigada, professora. Obrigada, professora Jussara, pela oportunidade. Um prazer conhecê-la, ainda que de forma remota. Muito obrigada. A professora Jussara está com o áudio desligado. De novo, esta sou eu. Valéria Gil, obrigadíssima, minha querida. Participação brilhante. Em breve estaremos aí trocando um abraço no presencial. Mais tempo tivéssemos e o compliance continuaria, mas o meu compliance em sala de aula se chama Horácio Montesquieu. Meu parceiro de disciplina, passo a palavra para você, para esse encaminhamento final, lembrando foco, atenção e ponto. Compliance chegou para ficar. Lucas, você também está inscrito, não te esqueci não, Lucas. Um detalhe, metodologia para esta disciplina. Mudamos, invertemos, professor Horácio e eu, Mirela, conversamos de como inovar. Aquela disciplina que começa já com o programa, as referências, e aí os conceitos introdutórios, e eu digo, Horácio, meu caro, vamos modificar. Partimos sempre das análises, até chegar ao final da disciplina para dizer, em síntese, vos digo. Aí modificamos, professora Mirela, e obrigada por participar deste grande momento de inversão para o começo, recomeço, ir e voltar. Partimos das sínteses, professor Tanger veio e trouxe uma síntese colossal de negócio jurídico processual. Professora Mirela chegou agora e diz, a síntese sou eu. Os pontos relevantes, as notas contundentes, concordâncias ou discordâncias, a nova metodologia. Vamos lá para voltar cá. E em Mirela, a nossa homenagem também a Amartya Sen, paixão desta professora, de professor Horácio, e quando ele nos diz naquela obra magistral, desenvolvimento como liberdade, compliance como desenvolvimento,
para as nossas liberdades. E queremos ficar livre da corrupção, queremos ficar livre daqueles que são maus e se aproveitam de cúpulas onde se entendem, eu sou a Caixa. Gostaria de dizer, só se você for a Caixa das grandes corrupções. Fora a todas essas barbáries, a esses níveis de incivilidade inaceitáveis. Feito esse protesto minuto, Horácio, querido, lhe devolvo a palavra para, então, encerrar o nosso encontro de hoje. Poxa vida, professora, é uma honra, né, estar aqui. Parabéns, Mirela. Eu, né, também, a exemplo da outra apresentação, né, fiz aqui algumas anotações e também peço licença para a senhora, porque eu ministro essa matéria de compliance num programa de mestrado em Pernambuco, no CERS. Então, vou utilizar aqui as suas preciosas, né, indicações aí, recomendações, para brilhantar a minha exposição lá no estado do Pernambuco. É sempre muito importante, é sempre muito relevante essa questão envolvendo o compliance, principalmente no que diz respeito a um apoderamento que existe, né, Laís, parabéns, Laís sempre muito, né, o camarada entra no serviço público e se acha dono do poder público, né? Então, é muito, né, às vezes as pessoas têm dificuldade danada de separar o público do privado, né? Então, é sempre muito difícil isso. E tomo aqui a liberdade para indicar uma obra, né, uma obra modesta aqui da FGV, Corrupção e Governo. É um livro que traz muitas reflexões para quem está interessado nessa área de compliance, porque essas boas práticas, como a Valéria Gil ponderou, né, como implementar isso dentro da nossa cultura brasileira, né, que passa por problemas de toda a ordem, né, professora Jussara, principalmente quando há uma questão envolvendo corrupção, mas principalmente uma coisificação do outro. Você se aproveitar de uma posição de presidente de um banco, dos bancos mais importantes da nossa República, para, né, uma postura assim que, sabe, não representa a grandeza do Brasil, não representa a grandeza de todos nós, né? Então, lamentavelmente, temos que passar por isso ainda nos dias atuais. Então, eu me sinto aqui enriquecido com a sua ponderação, doutora Mirela, né? Também uma satisfação aqui ver a Maristela, que sofreu comigo aí, né, nas aulas, né? Então, mas sobreviveu, né, o professor Ferdinando. Então, é uma alegria muito grande e parabenizo a senhora, né? Eu também falo aqui da nossa fria Curitiba e, né, o professor Emerson é nosso farol, nosso guia aí nessa senda por uma administração pública mais justa, né, mais correta e, acima de tudo, né, com boas práticas. Minha amada, querida professora Jussara, quanta honra estar aqui com pessoas tão ilustres. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Horácio. Meu querido Lucas, não te esqueci, apenas tropecei nas palavras inscritas. Então, por favor, reproduza o seu questionamento para a professora Mirela. Nesse finalzinho, deveremos encerrar aí dentro de uns 5 minutos, para dar um espaço para a palestra daqui a pouco do professor Arthur. Com a palavra, Lucas. Não, obrigado, professora. Culpa é minha, na verdade, de ter me manifestado tardiamente. Mas uma boa noite, professora Jussara, professora Mirela. Obrigado pela palestra, pela aula. E eu irei homenagear a professora Jussara indo direto ao ponto. A minha dúvida e meu questionamento, e me desculpe até a falta de conhecimento aqui, mas como nós iremos aplicar isso numa prática em que
empresas vão participar de leilões e licitações públicas, e quem é que vai ter esse poder em dizer se aquela empresa, aquilo que ela fez é uma compliance, são regras advindas de uma compliance? Há alguma agência, por exemplo, assim, uma agência FIT, que diria se isso é ou não regras de compliance, porque no mundo tão de ações, ingressos e questionamentos, haveria sim uma regra, o que é compliance, o que não é compliance, requisitos mínimos e nesse sentido. E muito obrigado. Obrigado, professora. Lucas, muito obrigada pela tua pergunta. Ela é realmente algo que atormenta a todos, né? Demandaria aqui mais uns 30 minutos de exposição no mínimo, mas eu vou tentar ser bastante sucinta em relação a esse ponto. Por quê? A nova lei de licitações, quando ela exige, ela não determina quais são os parâmetros que vão ser avaliados. Ela diz que isso vai ficar a cargo do regulamento, né? Então, a gente, aqui no estado do Paraná, o nosso estado já regulamentou a lei de licitações, né, a nova lei de licitações, e já determinou quais são os parâmetros, tá? Leis estaduais que já exigem, ou exigiam antes da nova lei de licitações, a implementação de sistemas de integridade das empresas contratadas, já traziam os parâmetros que seriam avaliados, que são parâmetros bastante similares àqueles parâmetros que nós vimos lá do artigo 42 do decreto 8.420 de 2015. Qual que é o problema? Como que vai ser feita essa avaliação? E aí esse é um dos desafios, né? Será que a administração pública ela está capacitada, né? E qual que é o maior problema, né? As leis estaduais, elas colocam essa fiscalização, essa avaliação a cargo do fiscal do contrato. O que o fiscal do contrato entende? E não é que nem o fato de falta de importância do fiscal do contrato, ou falta de querer ir atrás, mas é que ele não foi capacitado para isso, né? Então, por exemplo, né, aqui no estado do Paraná, os fornecedores eles vão passar a ser avaliados em relação aos riscos da contratação, e aí quem vai fazer isso é o próprio núcleo específico de compliance, que aí é uma parte, né, do nosso estado que tem a competência e capacidade técnica para fazer essa avaliação. Lá no Distrito Federal, por exemplo, que tem uma lei específica para exigir implementação de sistema de integridade e compliance, eles têm um órgão específico que vai fazer essa avaliação. Agora, a gente tem inúmeras outras normas que deixam a cargo do fiscal. Então, é realmente... E aí vem um outro questionamento. Será que eu posso exigir certificação? E daí tem... A CGU já se manifestou dizendo que a certificação, além dela ser um custo maior para a empresa, ou seja, além de implementar, ela ainda vai ter que certificar com um terceiro, ou seja, vai aumentar os custos para a implementação de sistema de integridade e compliance, ainda que seja um investimento, vai aumentar. E a certificação, ela é estática, né? Tipo, eu vou pegar aqui, eu vou ter uma certificação, implementei o sistema de integridade, tenho uma certificação. No meu próximo ano, talvez eu só faça uma revisão, porque essa certificação vai valer por 2 anos. Então, eu posso não fazer nada durante esse prazo e ficar lá com o certificado dizendo que eu tenho, e dizendo que eu estou com um sistema de integridade implementado adequadamente. Da mesma forma, será que as certificações elas vão ser aderentes ao tipo de contratação, né, à contratação pública? Então, são vários anseios aí que existem, e não sei se vocês já têm tema definido, não sei se vocês gostam do tema de compliance, mas assim, busquem esse tema para estudar no mestrado, porque ele é realmente muito rico, tem muita coisa para falar sobre, então quem gosta, quem se interessa, e se tiver dentro da linha de pesquisa de vocês, pesquisem sobre. Não sei se vai ter artigo no final da disciplina, enfim, mas aproveitem, porque tem coisa, e esse é um tema super legal para abordar, avaliação e certificação de sistema de integridade, porque é algo de certa forma recente, e é algo que vai começar a existir mais, especialmente com a exigência agora na nova lei de licitações e contratos. Obrigada, Lucas. Obrigada, professora Jussara. Obrigada, professor Horácio. Obrigada, Laís. Obrigada, Valéria. Obrigada, Maristela, e a todos que participaram. Foi realmente muito rica, aprendi muito com vocês, né? A melhor parte da docência é poder aprender com os alunos, né? Acho que isso os professores sabem
mais do que eu, já estão aí, já tem muito mais estrada do que eu, então aqui eu fico olhando para vocês e vocês são grandes fontes de inspiração para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Mirela caríssima, gratíssima por esta palestra extraordinária. Professor Celso Hiroshi Yokoyama, nosso coordenador do mestrado, está sem condições de comparecer por uma forte gripe e influenza. No início da tarde, chegávamos a pensar em Covid, mas foi afastado. Então, a você, minha querida, em nome de professor Celso, todo o corpo docente, todo o corpo discente do nosso mestrado em Direito Processual e Cidadania, os melhores agradecimentos, os votos de que retorne outras tantas vezes para estar conosco, oxalá no presencial. Por derradeiro, saúdo, meus queridos, os debatedores da tarde de hoje. Ferdinando, estreando às 15 horas, Laís agora na palestra da professora Mirela, às 17 horas, Maristela, que estará daqui a pouco conosco, palestra de professor Arthur, virá para tratar, meus queridos, como está lá na programação, 6 anos de CPC, uma análise crítica. Professora Mirela querida, nesta Curitiba, sempre muito fria para nós aqui do norte do Paraná, o nosso carinho, aos amigos curitibanos, um grande abraço. O professor Horácio está aí, ele é de Curitiba, já foi aqui do norte do Paraná, mas é teu parceiro de frio. E olha, minha querida, você é a imagem do próprio compliance. A sua integridade acadêmica, a integridade pessoal, estou incluindo, junto com o professor Horácio, nas referências da nossa disciplina, a sua obra fantástica, junto com o professor Pironte, e vocês estarão conosco na continuidade deste curso, tenha certeza. Sucesso sempre, um bom final de semana, de muitas bênçãos e de muitas luzes. Mirela Zilioto, quanto lhe admiro. Um grande abraço, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço, excelente final de semana a todas e a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gratíssima, minha querida. Tchau, tchau. Meus anjos, falando da terceira e última palestra, pedi, professor Arthur já nos atendeu, voltaremos às 19h10, que é para poder tomar aquele cafezinho de reforço, um pequeno intervalo, a gente volta já já. Obrigada a todas, obrigado a todos até aqui. Até às 19h10. Laís, beijo no teu coração, meu amor. Para os que ficam nesta etapa, beijos, beijos, meus queridos. Obrigada a todos. Até daqui a pouco a gente volta.